De pé, passageiros do comboio suburbano, pois se a burguesia tem o expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal, pelo menos, tem o comboio suburbano. Estamos aqui hoje, depois de uma longa interrupção por agruras da vida capitalista, a comentar as eleições europeias. Temos connosco, da nossa equipa habitual, o João Vilela e, como convidado especial para este comentário às eleições europeias, temos Adriano Zilhão, que eu vou pedir também que, ao responder à sua pergunta, se apresente e também fale um pouco dos projetos em que está envolvido mais recentemente, para podermos ter um pouco de contexto em que estamos aqui a falar. E entrando então no tema de hoje, temos, portanto, o que se passou recentemente, eleições para o Parlamento Europeu, para aquela reunião mais ou menos útil ou inútil de políticos úteis ou inúteis que ou vão tirar férias ou vão ser recompensados pelos bons serviços que fizeram à nação e ao continente, numa espécie de resort permanente em que vão falando de coisas e tomando decisões que a Comissão Europeia pode e o Conselho de Ministros pode decidir implementar ou decidir ignorar, mas que mesmo assim, mesmo com todas estas nuances, são eleições que têm a importância que têm na medição da correlação de forças nos diferentes países e ao nível do continente europeu, e nas consequências que isso tem para o Ocidente e para o mundo. E só antes de começar já aqui a perguntar aos nossos camaradas opiniões sobre questões específicas, só para nos colocar em contexto, portanto, em Portugal temos a vitória por pouco do Partido Socialista, com cerca de 32%, e a eleger, creio que 8 deputados, e diretamente atrás a AD, não o PSD, portanto a coligação PSD-CDS, liderada ainda pelo Montenegro, com aquele cabeça de lista extremamente genial no uso das ligações familiares para a obtenção de relevância mediática e política. E, portanto, tivemos esse segundo lugar e, em terceiro lugar, o Chega a ter uma diminuição bastante grande da sua votação, que não se explica só pelo aumento da abstenção, mas que se mantém ali num sólido terceiro lugar. De resto, temos a esquerda, temos a Iniciativa Liberal também a fazer par com o Chega, e depois temos a esquerda a sobreviver e uma série de pequenos partidos ou a nascer ou a oscilar entre a sobrevivência e o desaparecimento. Portanto, como temos a esquerda, e eu não dei já pormenores também sobre isso, porque vou primeiro dar aqui a palavra ao João Vilela para falar exatamente sobre a esquerda, os resultados da esquerda portuguesa. João, dou-te o direito discricionário de incluires ou não o PS na análise dos resultados da esquerda, e até o LIVRE. Portanto, se quiseres deixar o PS e o LIVRE para a análise da direita feita pelo camarada Adriano, também tens esse direito, e também isso será por si só uma mensagem. Mas dou-te a palavra para que possamos então ter esta primeira análise. Bom, saudações a todos. Vamos então encarar a esquerda como um conceito líquido, fluido e pós-moderno, e aceitar como boa a tese de que o PS, o LIVRE, o PC, o Bloco, sei lá, o PAN, quem sabe se uma parte do PSD, quem sabe se uma parte da Igreja Católica, não fazem todos parte da esquerda de alguma forma, e vamos tentar fazer a análise nessa base. Então, eu começaria talvez pelos partidos que mais solidamente poderíamos dizer que são de esquerda, que são o PC e o Bloco. Para começar por dizer que não lhes vou bater demasiado, porque me parece que já o fazemos muito neste podcast, e embora por vezes a crítica faça sentido, também não quero que isto pareça uma espécie de caça ao PC e ao Bloco. Nós temos aqui assentámos uma boa parte das nossas interpretações sobre aquilo que tem sido o insucesso eleitoral reiterado da esquerda de 2015 para cá. 2015 para cá, ou seja, do ano em que a geringonça foi feito, para cá, o PC, o Bloco de Esquerda também, mas o PC então que é bastante claro, tem tido um insucesso eleitoral contínuo e fragoroso. Quer dizer, tem sido qualquer coisa de lastimoso de ver. Quer dizer, o que foi o resultado
do Edgar Silva nas presidenciais de 2016, a Marisa Matias ainda se safou mais ou menos, mas depois quando começamos a ver as autárquicas de 17, quando o PC perde a Almada e creio que já na altura perde mais uma série de câmaras, quando vemos depois as legislativas de 19, em que já começam a perder-se dezenas de votos, e o PC, penso, nessa altura perde-se mais de 100 mil votos em 2019, depois quando vamos ver presidenciais de 21, resultados miseráveis, quer para a Marisa Matias, quer para o João Ferreira, e podíamos continuar a ver a eleição, não quero estar a ser fastidioso, quer o PC, quer o Bloco, desde 2015, têm tido em todos os atos eleitorais que aconteceram resultados muito maus. E podemos ter aqui aquele momento em que dizemos, bom, a correlação não é causalidade. Bom, mas já começam a ser demasiadas vezes, quer dizer, parece-me bastante evidente que há uma relação de causalidade entre ter acontecido o acordo da Geringonça e ter havido o insucesso eleitoral reiterado do PCP e do Bloco em todos os atos eleitorais posteriores. Ou então, qual é a outra explicação se não é a Geringonça? É o azar? É o alinhamento astral? Tem que haver uma explicação com pés e cabeça. E a explicação, parece-me a mim, é precisamente porque houve a Geringonça, uma série de pessoas que até então votavam PC e votavam Bloco, começaram a encarar como não fazendo sentido continuar a votar neles, porque eles entregaram aquilo que era o seu principal capital político, na minha opinião, que era o facto de aparecerem, pelo menos, como uma possível alternativa de regime ao PS. No momento em que eles dizem o nosso objetivo de vida é sermos a consciência crítica do PS, é estarmos aliados ao PS em negociação e obtermos como ponto de chegada da nossa política o que quer que o PS esteja na disponibilidade de nos oferecer, pá, aquilo que tu começas a ter são muitas pessoas que dizem, não sei, para isto então eu vou para casa, ou vou começar a votar PS diretamente, porque o que eu posso ter é o que o PS me quiser dar, então eu voto já no PS e escuso de votar nestes tipos que não me servem para coisa nenhuma. E a verdade é que quando chegamos a estas eleições europeias, nós chegamos à conclusão inacreditável que o PCP e o Bloco de Esquerda, quase 10 anos depois de insucessos consecutivos nesta matéria, ainda não perceberam que foi isto que lhes aconteceu. De tal maneira não perceberam que eles, em 2024, quem é que apresentam como candidatos? Catarina Martins, que foi a pessoa que negociou pelo Bloco de Esquerda enquanto coordenadora o acordo da Geringonça, e João Oliveira, o líder parlamentar do PCP, durante praticamente todo o período da Geringonça. Ou seja, e só não continuou a ser porque a determinada altura o PC perdeu o lugar dele. O PC costumava eleger um deputado por Évora e a razia eleitoral foi tanta que neste momento o PC não elege nem por Évora nem por lado nenhum do Alentejo. E portanto é por isso que o João Oliveira já não é deputado, porque se continuasse a ser deputado, se calhar continuava a ser líder parlamentar até hoje. E, portanto, o PC e o Bloco não entenderam as consequências desastrosas de terem feito o acordo da Geringonça e não entenderam a tal ponto que pegaram em quadros ligados claramente ao acordo da Geringonça, nos termos em que eu acabei de explicar, e os puseram como cabeças de listas nestas europeias. Obviamente, tendo em conta que a base do insucesso eleitoral, quer de uns, quer de outros, é o acordo da Geringonça. Parece-me um bocadinho bizarro, para não lhe chamar outra coisa, que tenham apostado nesta gente. Só não acho mais bizarro por isto, porque de facto aquilo que foi acontecendo ao longo dos anos, no Bloco de Esquerda com mais estardalhaço do que no PCP, por razões óbvias, no PCP estas coisas fazem-se com outra subtileza, mas ao longo dos anos, manifestamente, e isso soube-se, não? Houve muita gente do Bloco de Esquerda que saiu com cartas abertas, com assinadas por uma série de pessoas que se estavam a desfiliar coletivamente, a dizer que estavam a ir embora porque discutavam da política da direção do Bloco e mais isto e mais aquilo. E no PC isto não aconteceu com esta dimensão, mas também aconteceu. Pessoas que foram saindo por discordar da Geringonça. E portanto as pessoas que foram ficando foram as pessoas que acham, sinceramente, que a Geringonça é uma coisa sem problema nenhum, que foi uma decisão excelente, que está tudo a correr muito bem e que, portanto, os quadros que fizeram a Geringonça não só não são um problema, não só não são não me lembro da palavra em português, uma liability para o PC e para o Bloco, como pelo contrário, são boas pessoas, são pessoas úteis para serem colocadas como cabeças de lista. São um passivo. Muito obrigado, Sr. Economista. São um passivo. E, portanto, é isso. Quer dizer, são isso. Quer dizer, não são um passivo do partido. São ativos. Lá está. Que o partido pode colocar como cabeças de lista. E, portanto, depois a realidade vem e impõe-lhes a constatação de que, de facto, são um problema, não são uma solução. E eu acho que é isso que explica o insucesso eleitoral do PC e do Bloco.
Acho que a falta de compreensão, porque foram pondo fora com mais ou com menos subtileza as pessoas que discordavam das decisões de 2015, faz com que neste momento já não haja ninguém lá dentro para lhes dizer, pá, isto está a correr mal, não é esta gente que funciona, temos que fazer alguma coisa. Notem que nem sequer estou a falar de mudanças radicais de linha política, estou só a falar de, pá, temos que fazer alguma cosmética aqui, estas pessoas não vão funcionar, estas pessoas têm de ir fazer umas férias longas para outro sítio qualquer e não podem estar a ir para lugares importantes em termos eleitorais. Acho que foi um dos problemas que se encontrou. Depois, falando muito brevemente do livro, o livro não conseguiu eleger por pouco, por alguns milhares de votos, o Francisco Paupério, que também se tivessem elegerem o Francisco Paupério ou o PS ter conseguido mais um deputado, a diferença não era muita. E uma nota rápida para o PS dizer que eu não esperava assistir a uma correlação de debilidades. A gente fala muito em correlação de forças, mas assistir a uma correlação de debilidades entre o PSD e o PS tão vincada, não é? Nós estamos claramente num momento histórico em que os dois partidos do Bloco de Poder, nenhum deles consegue impor ao outro, estão ali com uma diferença muito residual de algumas dezenas de milhares de votos, 30 a 50 mil votos de diferença nas legislativas e agora nas europeias, e portanto estamos completamente no atoleiro. Nenhum partido nem outro consegue categoricamente tomar conta do poder, e isso é uma coisa que vai, acho eu, durar ainda alguns anos. Muito obrigado, João, por esta intervenção. Portanto, ficamos aqui com a sempre acutilante e mordaz opinião do Vilela sobre a performance eleitoral e política da esquerda portuguesa. E agora, passando a palavra ao Adriano, temos então, primeiro, como te estava a dizer, como é a primeira vez que falas no nosso podcast, podes fazer uma breve apresentação e também dos projetos em que estás envolvido atualmente, se quiseres, obviamente, e falar também do que foram os resultados da direita, além obviamente, de algum comentário que queiras fazer ao que o Vilela já disse, mas principalmente passar então para os que foram os resultados da direita e o que é que justifica, portanto, tanto a manutenção destes valores de 20% de soma de dois partidos, digamos, à direita do PSD, coisa que será uma novidade em Portugal, como, mesmo assim, mesmo apesar disso, também esta diminuição quase meteórica do que é o eleitorado do Chega, que iremos ver se manterá no tempo ou não. Adriano, passo-te a palavra. Obrigado, Saúl. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, conforme não sei bem a que horas é que isto irá para o ar. Apresentando-me então rapidamente, eu sou de formação, o que é bastante irrelevante, economista, como o João disse há pouco, mas sou militante político desde uma idade bastante tenra, porque precisamente por a minha idade não ser já tenra, mas bastante proveta, eu participei ainda na Revolução Portuguesa, aquilo que hoje em dia alguns chamam o PREC, mas em minha opinião erradamente, ou seja, na Revolução Proletária que houve em Portugal a partir de 25 de abril de 1974, participei já como militante político na altura da LCI, depois do PSR, do modo geral marxista, e estou agora empenhado, face ao descalabro que o João descreveu com eloquência, na reconstrução do movimento operário em Portugal, de um partido dos trabalhadores, que me parece ser uma necessidade absoluta. Passando então àquilo que me é especificamente pedido e fazendo depois também um comentário sobre a questão da esquerda, mas especificamente sobre a questão da votação e em particular dos partidos da direita, nestas coisas estou convencido que não há como começar pelos, não é, prometo, formação profissional, pelos números.
Nas eleições europeias votaram validamente 3.840.000 eleitores. Portanto, todos os números que eu vou utilizar excluem os círculos fora de Portugal, porque são círculos atípicos em que a abstenção é muito elevada, portanto eu não quero exagerar o que eu próprio vou dizer sobre a não participação de grande parte do eleitorado nas eleições. Portanto, já com esse desconto que não me é favorável, houve 3.840.000 eleitores que participaram. E houve 5.432.000 e tal que se abstiveram ou votaram branco ou nulo. Portanto, se estamos a falar de quem ganhou as eleições foram as abstenções. 5.460% do eleitorado do país não se apresentou. É particularmente interessante se compararmos com o facto de que há meros 3 meses nós esteve um pouco invertida. Ou seja, 3.130.000, mais ou menos, abstiveram-se e mais de 6 milhões votaram. Então, uma inversão interessante. É uma inversão interessante que exige uma explicação, ou seja, às vezes, quando se ouvem os comentadores da televisão, que são uma espécie de autómatos, a pessoa diz, não, mas europeias é normal, as pessoas abstêm-se mais porque são as europeias e tal, e portanto, proporcionalmente, é natural que toda a gente baixe em número, mas que em percentagem e tal e tal. É uma concepção um pouco estranha e curiosa, porque, tanto quanto sei, as eleições, digamos, neste tipo de democracia, na democracia representativa, clássica, democracia burguesa, pelo que queremos chamar, democracia eleitoral, baseiam-se no princípio de um homem, um voto, ou, não parecer agora a utilizar uma linguagem inapropriada, uma pessoa ou um eleitor, um voto. Portanto, em princípio, se tem que explicar a totalidade dos votos, tem que se explicar cada voto. E, portanto, é preciso explicar que mais de 2.300.000 eleitores, atenção, é um número que é superior à votação de qualquer dos partidos. Mais de 2.300.000 eleitores, no espaço de 3 meses, decidiram conscientemente não ir votar nestas eleições. E isso, acho eu, que exige uma explicação. Essa explicação só pode ser porque a natureza das duas eleições é diferente. Nas primeiras de março tratava-se de eleger o Parlamento português, a Assembleia da República, que de alguma maneira foi fundada na sequência da Revolução de 74 e da Constituinte, e na outra tratou-se de eleger o chamado Parlamento Europeu. Portanto, qualquer comentador honesto tem que admitir que, do ponto de vista da grande maioria do eleitorado, não é? Dando por descontado, portanto, à parte que se absteve nos dois casos, que a grande maioria do eleitorado não se reconhece eleitor desta coisa que é o Parlamento Europeu. Não exatamente, em parte sim, não estou inteiramente em desacordo com o que o Saúl disse quando caracterizou o Parlamento Europeu. Mas não estou em acordo inteiro acordo com algumas das definições. Útil, inútil, útil. O Parlamento Europeu é muito útil. E sabendo nós, como em geral o capital tem um certo pejo em desperdiçar dinheiro, se lá despeja tanto dinheiro, evidentemente os impostos dos trabalhadores, mas pouco importa, é porque também podia usar outra coisa, por exemplo, em mais canhões, é porque lhe serve para alguma coisa, e lhe serve realmente, na minha opinião, para dar uma fachada democrática a qualquer coisa que o não é, ou que mais exatamente é o contrário da democracia. Para começar, o Parlamento Europeu realmente não decide nada, a União Europeia decide muito. Quando os patéticos apelos que, nomeadamente, o Marcelo, na véspera destas eleições, fez para que se fosse votar e tal, porque senão eram os outros que decidiam e tal, porque na Europa decide-se muita coisa, e decide-se até se calhar coisas importantes para o país. Não é de verdade. Na Europa, entre aspas, como ele diz, decide-se muita coisa, decide-se o essencial para o país. O essencial é decidido na chamada Europa, mas não no Parlamento Europeu. Decidido pelos órgãos que precisamente não são eleitos.
Central Europeu, a Comissão Europeia. Agora, o Parlamento Europeu é muito útil por isso. Permite dizer que há um live de democracia nesta construção e, portanto, os eleitores devem ir votar, porque tal, influenciam a composição do Parlamento Europeu. E influenciam, evidentemente, no caso dos eleitores portugueses, influenciam a composição de cerca de 1/30 do Parlamento Europeu, o que possivelmente não é irrelevante. Agora, portanto, isto para corrigir, na minha opinião, esta ideia de que as eleições ou o Parlamento Europeu seja inútil, ele é efetivamente muito útil, dá uma legitimidade pseudo-democrática àquilo que se faz nos sítios em que se decide realmente o destino dos trabalhadores da Europa e que, em geral, de uma forma extremamente negativa para os próprios trabalhadores, embora bastante positiva para os capitalistas e quem os explora de uma maneira geral. Bom, em relação então aos resultados, já disse os números gerais, o Saúl bem o disse, saiu à frente, digamos, ganhou com as devidas aspas o PS, que teve 1.260.000 votos, mais ou menos, o que representa menos quase meio milhão do que teve precisamente 3 meses antes, nas legislativas, que teoricamente perdeu. É curioso. Bem, eu faço sempre em números de votos, porque cada voto é um eleitor. Percentagens não representam eleitor nenhum. Não é? As pessoas não telefonam umas às outras a dizer, tu não vais votar, então eu também não vou, que é para manter as proporções. Não. As pessoas decidem, não é? Princípio, acho eu. Portanto, o PS teve menos quase meio milhão de votos do que teve nas legislativas 3 meses antes. Embora tenha subido um bocadinho, 150 e tal mil votos, em relação às eleições há 5 anos para o Parlamento Europeu. A AD, que teve 1.220 e tal mil votos, também subiu ligeiramente em relação a 5 anos atrás, para as outras eleições do Parlamento Europeu, enfim, os partidos que acompanham atualmente, na altura tiveram, mas perdeu quase 600 mil em relação ao que teve há 3 meses, em março. Ou seja, de cada 3 eleitores que em março votaram na AD, 1 não foi votar na AD agora em junho. O que talvez seja significativo. No caso do Chega, também o que eu tenho ouvido é quase sempre o Chega agora e tal diminuiu, tinha tido 18%, agora teve 9 e tal por cento, diminuiu, perdeu metade dos votos e não sei. Não perdeu metade dos votos. O Chega perdeu 2/3 dos votos. Houve 1.100.000 votos em março e agora teve 386 mil. Portanto, perdeu 725 mil votos. Portanto, de cada 3 eleitores do Chega em março, 2 não foram votar agora. Tem algum significado, que as eleições de março não caíram do esquecimento, são as mesmas pessoas que a princípio vão votar para uma coisa e para a outra, portanto tem algum significado e é esse significado que é preciso explicar. Em relação à Iniciativa Liberal, o único partido, todos os partidos, se não me engano, que teve mais votos do que nas eleições parlamentares portuguesas de março, portanto teve 353 mil votos, mais ou menos, portanto ganhou 40 mil votos, portanto aumentou à volta de 13% em relação às eleições legislativas. Em 2019, para o Parlamento Europeu, nas anteriores, a Iniciativa Liberal teve um resultado residual e, portanto, pode-se dizer que estava no início, mas, portanto, teve uma pequena subida. Agora, e é apresentada por toda a gente como o grande vencedor, e muitos deles dizem que foi porque lá tinham um candidato que era bestial. Os votos que a Iniciativa Liberal teve correspondem a 3,8% do eleitorado. Mais uma vez, se fala de percentagens, não tenho nada contra, mas convém então falar das percentagens em relação ao eleitorado. E nesse ponto de vista, o grande vencedor, entre aspas, que foi o PS, teve cerca de 13% dos votos do eleitorado, 13,5%, a AD teve 13,2%, o Chega teve 4% e a Iniciativa Liberal teve 3,8%. Dos votos do eleitorado tinha
direito de votar nestas eleições e deixando de fora, como eu já disse há bocado, de princípio, mas lembro, o eleitorado que não vive no país, porque isso iria diminuir muito estas percentagens, dado que a maior parte do pessoal de fora do círculo nacional se absteve em muito maior proporção do que na nacional. Portanto, conclusões tirar daqui. Uma conclusão óbvia, que o apelo combinado de todos os partidos concorrentes e do Presidente da República, com toda a força sobre a importância de votar e tal, não funcionou. Só 2/5 do eleitorado, 2 em cada 5 eleitores é que foram às urnas votar por alguém, e a minha opinião por boas razões. Não, precisamente porque, de alguma maneira, apesar de toda a propaganda, esta de que o Parlamento Europeu é uma mera fachada democrática de alguma coisa que está completamente e antidemocraticamente e no caso da Constituição Portuguesa, anticonstitucionalmente fora do controle de qualquer eleitor, não convence ninguém. Portanto, agora, revela a grande fragilidade, o João Moreira falou com toda a razão da fragilidade, da chamada esquerda portuguesa, como quer que ela seja definida, mas a outra coisa que salta à vista é a extrema fragilidade também da direita portuguesa. Quer dizer, o partido que representa, em princípio, os interesses do grande capital, estável, pessoas sensatas e tal, que estão a dirigir os seus negócios, tem votações ridículas. A AD, 2.220.000. A direita já teve neste país quase 3 milhões de votos, ou mesmo mais de 3 milhões de votos. Chega, que é a tal ameaça terrível, tem uma votação de 1.100.000 votos e agora, de repente, tem 386.000. Em caso algum, vou eu agora dizer que a ameaça que o Chega representa, que a direita representa, que inclusivamente uma certa ascensão dos nazis que procuram encontrar a maneira também de chegar à rua, como nós vimos até nestes últimos dias e já de modo geral este ano, em caso algum, vou dizer que se deva subestimar essa ameaça, é uma verdadeira ameaça. Mas é também uma grande ameaça pelas razões que nomeadamente o João explicou, falando do colapso, do falhanço consecutivo da esquerda, e eu concordo com ele, mas também faço o seguinte comentário, se me permitem, o seguinte comentário adicional. O problema, digamos assim, não é o efeito da geringonça, sim, é o efeito da geringonça, é o efeito, mas de uma política em que a geringonça se enquadra. Mas qual é, em minha opinião, o falhanço de fundo? O falhanço de fundo vem que na história do movimento operário a ideia da geringonça foi enterrada em 1848. Em 1848 houve as últimas grandes revoluções nos países centrais da Europa, na França, na Alemanha, etc. E em que, pela primeira vez, que como todas as revoluções burguesas foram revoluções populares, embora tenham sido encabeçadas depois e usadas pela burguesia para os seus fins, mas no caso de 1848, a insurreição operária que vinha lá em apoio radicalizou-se de tal maneira que acabou por ser esmagada no sangue pela burguesia. E foi dessa lição que os primeiros representantes do movimento dos trabalhadores na Europa tiraram a conclusão que o movimento operário tinha que se separar completamente, politicamente, da burguesia e construir os seus próprios partidos completamente independentes e fazer a sua política de uma maneira completamente independente da burguesia. O problema destas geringonças, frentes populares e outras coisas do género é que são uma tentativa de regresso, que não é eu ia dizer uma tentativa absurda, mas o problema não é ser absurdo, porque ninguém faz... quando as coisas acontecem sistematicamente, não é por ingenuidade, estupidez ou falta de senso, é porque há interesses que empurram para aí. Portanto, é um regresso dos dirigentes da chamada esquerda na Europa e mesmo no mundo, num regresso fictício à situação que havia antes de 1848,
Isso é manifestamente impossível. Recorrendo a essas soluções em que o movimento operário ajuda a burguesia a resolver os problemas do seu sistema em decadência e mesmo em colapso, o resultado é o movimento operário prejudicar-se a si próprio gravemente. E nós, no século XX, vimos quantas vezes essas asneiras das direções do movimento operário, que não são puras asneiras, são resultantes do facto das direções políticas do movimento operário se terem, por assim dizer, vendido, ou em todo o caso, aliado a interesses diferentes dos trabalhadores, tiveram como resultado precisamente as ascensões da extrema-direita, com resultados catastróficos na história da Europa e do mundo que nós conhecemos no século XX e que, evidentemente, se podem reeditar. Não necessariamente com estes figurantes de tipo Chega e outros vendedores de ambulantes de feira, mas enfim, aquilo que se passa, depois poderemos voltar a isso, suponho, noutros países em particular, exige alguma interpretação nesse sentido e alguma atenção. E como já falei muito, vou agora parar. Muito obrigado, Adriano, por esta participação e também por este contexto histórico que é importante perceber, porque muitas vezes quando falamos, por exemplo, de unidade de esquerda ou deste tipo de acordos, deste tipo de alianças, de conveniência ou não, chamemos-lhe frentismo ou alianças ou o que for, são muitas vezes apresentadas como sendo ideias novas, como sendo coisas que se forem feitas agora, finalmente chegaremos a um resultado que nunca aconteceu antes. E estamos a ver que, por este contexto histórico, quando percebemos que não é assim, que tudo isto já foi tentado e mais que uma vez falhou, e portanto temos também que tirar essas lições, tanto do passado como do presente, para podermos fazer algum tipo de caminho a partir daqui. Como falaste então já da questão internacional, que eu queria também falássemos um pouco, iríamos então para esse tema. Portanto, peço então primeiro ao João e depois passamos novamente a palavra a ti para falarmos de alguns resultados internacionais, portanto, de alguns países que não Portugal, que queiramos comentar, para então também pormos um pouco os resultados em Portugal no contexto devido. Portanto, já que é da Europa que estamos a falar, falemos do contexto dos restantes países, em que direção política é que estes resultados nos estão a enviar, nomeadamente em França ou na França ou na Alemanha, que é que isso representa para a Europa, para nós como trabalhadores. Começando, João. Ora bom, então falar primeiro uma contextualização mais ou menos geral do que se passou na Europa nestas últimas eleições e depois vou tentar falar sobretudo dos dois casos que eu acompanhei com um pouco mais de pormenor, foram o caso do Estado espanhol e o caso de França. Do ponto de vista geral, portanto, tiveste uma enorme ascensão da extrema-direita, não é? Desta direita que subitamente se transformou, e já veremos como isto depois é perverso, na ameaça fascista que vem aí, não é? Tiveste crescimentos da Frente Nacional em França, já não se chamam Frente Nacional, são o agrupamento nacional, mas seja como for, enfim, a tradicional Frente Nacional em França tem 33% dos votos, ficaram em primeiro lugar muito à frente de todos os restantes. A AfD na Alemanha também teve um excelente resultado e vários outros partidos de extrema-direita pela Europa fora tiveram resultados muito grandes, ou venceram ou ficaram muito perto de vencer em vários países. Portanto, realmente tens tido essa transformação da política europeia com uma guinada muito grande para a direita. Que me parece a mim ter a ver com o facto de que as pessoas não são idiotas nesta medida. As políticas que têm estado a ser praticadas pela generalidade dos países europeus e pelas estruturas e instituições europeias em concreto, não são exatamente políticas muito diferentes daquelas que a extrema-direita aplicaria. O que é que vai ser radicalmente diferente
inovador e fora do comum com a Marine Le Pen no poder em relação à política migratória da França. A França vai instituir uma lei que prevê a possibilidade de revogar a nacionalidade dos filhos de imigrantes durante 10 anos se eles estiverem envolvidos em atividade contrária ao Estado francês. É que essa lei já existe, foi aprovada pelo Sarkozy. A França vai criar, sei lá, a Marine Le Pen vai para a televisão dizer que é preciso combater a escumalha dos bairros sociais. Isso também já aconteceu, também já foi dito pelo Sarkozy. Aliás, mesmo o atual presidente Macron, quem falarei daqui a pouco, que aparece como uma espécie, já apareceu por 2 vezes como uma espécie de salvador nacional contra a ameaça fascista, entre 300 mil aspas, porque não me parece nem pouco mais ou menos que se possa qualificar a Frente Nacional como uma organização fascista. É uma organização de, lá está, como dizia o Adriano, de vendedores de banha da cobra que estão a explorar os sentimentos nacionais das pessoas e o descontentamento que elas têm com a sua perda de poder de compra para tentar vender-lhes uma solução, enfim, de capitalismo nacional irrealizável, mas que na prática vai servir para que a Marine Le Pen chegue a Presidente da República. Mas, enfim, o Emmanuel Macron já teve um ministro a dizer abertamente que o projeto de imigratório da Frente Nacional é um projeto mole. Isto foi dito por um ministro dele. Não foi dito, de qualquer das maneiras, isto já foi dito pelo próprio Emmanuel Macron. Isso é uma coisa, enfim, que nos dá um bocado a impressão e a noção de como nós estamos a lidar com partidos liberais, com políticos liberais e com instituições europeias também pretensamente liberais, que quando vamos ver a realidade fazem exatamente aquilo que dizem que a extrema-direita fará quando chegar ao poder. Portanto, as pessoas quando começam a ver que as instituições europeias validam as perspectivas sobre imigração, sobre o tratamento de minorias, etc., que a extrema-direita está a defender, chegam à conclusão natural de que se tantas instituições válidas e validadas lhes dizem que é preciso impedir os imigrantes de chegarem à Europa, que é preciso inclusivamente punir as organizações não governamentais que estão a fazer resgate de náufragos no Mediterrâneo e é preciso metê-las na prisão porque estão a tentar ajudar os imigrantes literalmente a não morrerem. Quando começam a ver que todos os governos por essa Europa fora começam a criar leis extremamente restritivas do acesso à nacionalidade nos seus respectivos países. E poderíamos até falar de um país que já não é da União Europeia, mas também está neste momento a tomar uma decisão política absolutamente atroz, não é? Que é a ideia de pegar em refugiados que chegam ao seu território, estou a falar evidentemente do Reino Unido, e deportar esses refugiados para o Ruanda. Isso é uma política que já está, não sei se já está a ser aplicada, mas que já estava recentemente a ser discutida e estava em vias de ser aprovada. Quando nós começamos a ver estas coisas a serem feitas por políticos conservadores, por políticos liberais, por políticos de toda a vida do sistema, torna-se muito complicado depois dizer às pessoas, atenção, não votes na Marine Le Pen, não votes no Santiago Abascal, não votes na Giorgia Meloni, porque senão vem aí o fascismo. Mas as pessoas já estão a ver à frente delas todas as coisas que lhes diziam que seriam o perigo gravíssimo do fascismo se o fascismo fosse eleito. Portanto, a discussão passa a ser não como é que a gente impede um governo que vai ser terrível para os imigrantes, porque já toda a gente está a ser terrível para os imigrantes de qualquer das formas. E o debate passa a ser quem é que pode ou quem é que não pode resolver-me alguns problemas de natureza social, de natureza laboral, do meu poder de compra, da minha condição económica. Portanto, essa é a grande discussão que as pessoas começam a ter. E, de facto, perante uma esquerda que um pouco por toda a Europa, por responsabilidade própria, devo dizer, se deixou enfraquecer a um nível muito grande. E depois uma esquerda tem esta reação frentista histérica, quando esta extrema-direita começa a crescer, de dizer que vem aí o fascismo e temos de fazer frentes populares e temos de defender o mal menor contra o risco de chegarem ao poder os neonazis. Essa própria esquerda dita a sua inutilidade política. Agora, eu disse há pouco que ia falar da questão do Estado espanhol e da questão de França. No Estado espanhol, neste momento, há um governo de coligação do PSOE e do SUMAR,
que é um partido que basicamente, enfim, estaríamos aqui meia hora para falar só do que foi o SUMAR e do que foi o processo do SUMAR no Estado espanhol, mas no limite o SUMAR é o herdeiro dos equivalentes espanhóis do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, não é? A Esquerda Unida fazia parte do SUMAR, não sei se ainda faz, porque ele agora está em processo de desagregação e já explicarei porquê. O Podemos já fez parte e depois acabou por sair, ficaram só uns quadros um pouco a navegar que estão próximos do Partido Verde Europeu. De qualquer das maneiras, esse governo que lá está é um governo que se vai mantendo no poder, porque o SUMAR e depois também as esquerdas independentistas do País Basco e da Catalunha vão mantendo, contra todas as evidências e contra toda a lógica e contra toda a decência elementar, o Pedro Sánchez no poder, porque se o Pedro Sánchez cair do poder, vai para lá o PP aliado ao Vox e vem aí o fascismo. E o que é que o Pedro Sánchez vai fazendo no percurso? Vai entregando o Saara Ocidental a Marrocos, vai fazendo devoluções a quente, leia-se espancamentos de imigrantes que tentam saltar as cercas de Melilla para que eles não entrem no território espanhol, e vai fazendo toda uma série de outras coisas que nos fazem perguntar o que é que seria assim tão radicalmente diferente se lá estivesse o PP e o Vox, em termos de política externa e em termos de tratamento dos imigrantes. Seria rigorosamente o mesmo. Depois, do ponto de vista da situação económica concreta das pessoas, como as pessoas começam a ver que a sua situação económica concreta não avança nem para a frente nem para trás, começam a discutir, bom, se calhar estes problemas não podem ser resolvidos por este governo, que manifestamente não me resolveu os meus problemas, eu vou ter de trocar por outro. A ver se pelo menos trocando por outro governo qualquer, eu consigo resolver o assunto. E por outro qual? O outro qual não há de ser um governo de esquerda, porque os partidos de esquerda, assim que começam a ver os partidos socialistas no poder, começam a meter-se todos à volta desses partidos socialistas com medo que venha aí a extrema-direita. E às vezes nem sequer são partidos socialistas, porque no caso francês, por exemplo, o Macron já por 2 vezes foi eleito presidente, precisamente com a esquerda a dizer que era preciso votar num liberal, num sujeito que era gestor do Banco Rothschild durante não sei quantos anos, um indivíduo que chegou, não sei se isto é mito urbano ou se é verdade, mas não me surpreende absolutamente nada se for verdade, chegou a dizer durante uma das campanhas presidenciais dele que quando terminava as sessões de campanha ia para casa e desinfetava muito as mãos porque tinha andado a apertar as mãos de muita gente e tinha nojo. É este indivíduo que depois a esquerda francesa diz que é preciso apoiar com unhas e dentes porque senão vai para lá o perigoso fascismo. E portanto o que é que acabamos por ter no fim de linha na Europa toda? Um conjunto de partidos tradicionais, sejam socialistas, sejam liberais, sejam o que forem, a fazer uma política que já é uma política de extrema-direita, concretamente em relação aos imigrantes, concretamente em relação às suas fronteiras. Temos depois uma extrema-direita que diz nós vamos fazer aquilo que vocês já veem que está a acontecer e que já está completamente normalizado, com a vantagem de que vocês vão pelo menos ganhar um bocadinho melhor. E temos uma esquerda que diz que é preciso defender os tipos que estão a fazer a política migratória de extrema-direita e as políticas sociais contra as quais as pessoas estão, porque senão vem aí o fascismo e isso vai ser terrível. Contas feitas, o que é que acontece? A extrema-direita ganha uma vez a seguir às outras, a esquerda vai se tornando cada vez mais um apêndice dos partidos do sistema, e enquanto a esquerda não se desenvencilhar um pouco por toda a Europa desta tutela que ela própria aceitou e que ela própria criou para si própria, dos partidos do sistema, para se reclamar e posicionar como uma alternativa de regime, aquilo que vamos ter é isto. Dentro em breve, aí provavelmente ainda este mês, a Marine Le Pen a chefiar o governo francês, porque penso que dificilmente a Frente Nacional não ganha as eleições legislativas agora de 29 de junho. Dentro em breve também, quando o Pedro Sánchez acabar por cair, porque o Pedro Sánchez está muito perto de cair neste momento, está a haver uma discussão muito grande na Catalunha para saber se o Puigdemont se transforma presidente do governo autonómico ou não, e se o PSOE não monte como presidente do governo autonómico, muito provavelmente o Sánchez cai, e depois disso vai surgir a hipótese de um governo do PP com o Vox e com o Acabou a Festa, né, com o partido novo que apareceu do Albice. E diante dessa situação, já sabemos o que é que a esquerda vai fazer em peso. Vai aparecer outra vez o Pablo Iglesias a dizer que é preciso apoiar o PSOE porque senão vem aí o fascismo. Vai aparecer o Errejón a dizer que é preciso apoiar o PSOE senão vem aí o fascismo. E vão-se todos pôr sob a tutela do PSOE, incapacitados de serem uma alternativa de regime, até que, inevitavelmente, a extrema-direita vai ganhar mais cedo do que tarde.
Enfim, é preciso que a esquerda se deixe de frentismos, porque os frentismos têm destruído a esquerda há décadas a esta parte. Adriano, a tua perspectiva sobre questões de países fora de Portugal, um ou dois que queiras comentar, ou o panorama geral ou o panorama geral europeu em termos destas eleições europeias? Ora bem, sim, falarei talvez mais especificamente de dois, da Alemanha e da França. Em termos gerais, mais uma vez, voltando à questão dos números, segundo parece, enfim, os números indicam, não houve sequer grandes alterações nos chamados equilíbrios dos grupos políticos no Parlamento Europeu futuro, com ligeiros aumentos no grupo do lado do PPE, com pequena redução no grupo dos PS e sociais-democratas, etc. Aumentos, mas que não foram extraordinariamente grandes na extrema-direita, etc, etc. Portanto, não houve, aparentemente, portanto, assim que a dona Ursula von der Leyen já mudou o seu discurso e deixou de dizer que vai utilizar a sua grande amiga Giorgia Meloni, que é do partido que tem nos seus princípios se reclama do fascismo mussoliniano, que já não vai precisar dela e, portanto, se vai manter com a aliança com os PS e os liberais para a próxima legislatura. Não se pode chamar legislatura porque o Parlamento Europeu não legisla nada, é um Parlamento que tem esse nome porque dá jeito de chamar-se assim, mas evidentemente a principal atribuição de qualquer Parlamento no mundo é a iniciativa legislativa, é os seus membros, os seus representantes eleitos pelo povo, poderem decidir, propor leis à votação que depois passam a leis se forem aprovadas. É uma coisa que o Parlamento Europeu não pode fazer. Só pode debruçar-se com poder de codecisão, juntamente com o Conselho, sobre as leis que a Comissão, eleita por ninguém, lhe propuser, lhe decidir propor. Enfim, então sobre especificamente a Alemanha e a França, que permite precisamente tocar também nesse aspecto da ascensão da extrema-direita, em que, vou mais uma vez repetir, algum se pode subestimar. No entanto, o meu sublinhado é que a situação, como também já foi dito pelo João, a situação que mais sobressai de tudo isto, sobretudo para quem se coloca no ponto de vista dos trabalhadores dos países da Europa e do mundo, é precisamente a crise terrível na direção política do movimento operário, do movimento dos trabalhadores à escala internacional, que tem como consequência, mas que acompanha de resto a terrível crise política das burguesias europeias e mundiais, como nós vemos, e já agora vou introduzir talvez o que é a palavra fundamental neste contexto, que ainda não propriamente abordamos mais diretamente, que é a palavra guerra. Neste momento a situação é dominada pelas guerras, há duas principais, a guerra do Estado sionista contra a Palestina e a guerra entre a NATO e a Rússia, em que, portanto, na fase atual, a NATO utiliza como carne para canhão apenas soldados ucranianos, mas, de resto, o famoso Macron, que obteve 7% dos votos do eleitorado francês, se propunha completar com também recrutas franceses e de outros países, realmente dando como é que se diz, dando o pontapé de saída para uma terceira guerra mundial. Portanto, esta situação é a tradução de uma crise profunda, não só económica e social, uma crise de composição, na minha opinião, do capitalismo mundial, mas também com reflexos na crise política das direções políticas do capitalismo, que se traduz nesta desagregação, neste declínio dos partidos tradicionais, também da burguesia, e no aparecimento de novos partidos,
em geral, cada vez mais à direita, é verdade, porque precisamente a dificuldade na situação atual é que a burguesia precisa, o capitalismo internacional precisa pela sua própria dinâmica, é o próprio do capitalismo, de ir sempre buscar mais partes da mais-valia aos salários dos trabalhadores para o lado do lucro e, portanto, provocando com isso uma crise social cada vez maior entre os trabalhadores, o que, por sua vez, fica sem resposta, os trabalhadores procuram resistir, e é essa dificuldade constante em que a burguesia não consegue esmagar completamente, mas, por outro lado, tem sempre que avançar para novos campos lucrativos, que neste momento os únicos que restam, como nós sabemos, à escala do mundo, que não são completamente controlados pelo imperialismo americano e pelos imperialismos subalternos aqui da Europa, são a China, essencialmente, e é essa a grande coisa que está em jogo neste momento, e por isso é que tudo se encaminha para os Estados Unidos, cada vez mais se encaminham para organizar, de alguma maneira, a guerra contra a China, mas também como etapa a Rússia, porque embora as classes dominantes na Rússia atual tenham procurado a todo o custo, desde a queda da União Soviética, aproximar-se da NATO, da União Europeia, dos Estados Unidos, etc., como isso lhes foi vedado, porque a condição que era posta era a desagregação do próprio Estado russo, neste momento a Rússia é também um dos objetivos, portanto a desagregação da Rússia, depois do ensaio geral que foi a destruição da Iugoslávia, através da Primeira Guerra em que a União Europeia se envolveu enquanto tal e diretamente. Essas são as questões que estão em jogo. Portanto, é esse contexto que é preciso, em minha opinião, introduzir para se poder entender não só a crise, digamos assim, da esquerda, de que nós falamos, que nos interessa mais, porque é o nosso campo, o campo do movimento operário, mas também a crise profunda do lado de lá. Nesse sentido, vou começar talvez pela Alemanha. Eu conheço relativamente bem a situação na Alemanha. A situação na Alemanha é um pouco particular. Muitos pontos comuns, evidentemente, com o resto dos países e também com a França, mas é um pouco particular porquê? Porque, precisamente, eu mencionei a queda do muro e a queda depois da União Soviética e enfim, como consequência disso também, ou acompanhando isso, a unificação da Alemanha, que foi a unificação da Alemanha, foi uma unificação muito particular, porque se traduziu, na realidade, no processo em que o tecido social e económico da parte oriental da Alemanha foi destruído e pilhado. Que é uma situação de profunda revolta contra tudo. Portanto, é uma situação, não vou falar por nós, mas em resumo, eles sentem colónia com razões da antiga Alemanha Ocidental, no sentido em que todos os dirigentes, não só todo o capital que existe na Ocidental, está na posse de gente originária da Ocidental, com todos os dirigentes da política, da economia e da sociedade, são detidos por, inclusive, passados já mais de 30 anos, nem sequer os salários estão unificados à escala nacional na Alemanha, que é um país único. E esse ressentimento profundo contra esse processo que se passou na população oriental torna uma ausência, voltamos ao mesmo problema, de uma alternativa do lado da ação do movimento operário, o movimento operário alemão, que é o movimento operário com mais tradição em toda a Europa e do mundo, provavelmente, na falta de uma alternativa política, de um dizer a verdade porque se passou e não oferecer saída ao que se passou, com a participação integral e mesmo dirigente do SPD nesse processo que eu falei, o resultado é que essa situação com altos níveis de desemprego e de subemprego, de precarização na Alemanha Oriental, se tornou bastante vulnerável à propaganda demagógica da extrema-direita, que no caso acabou de se formar à volta da AfD, a alternativa para a Alemanha,
e paradoxalmente inicialmente formada por um economista um bocado rígido ocidental, mas que, entretanto, se transformou foi partido acabado de formar na Alemanha, o BSW, Aliança Sarah Wagenknecht, teve mais de 10% dos votos. A Sarah Wagenknecht é uma mulher que originária da Alemanha Oriental e que este partido, que era membro do partido, muito jovem na altura, mas do partido PSD, do Partido Socialista Unificado, portanto, PC da Alemanha do Leste, e que foi depois uma dirigente prominente da Linke, do partido da esquerda, digamos, do bloco de esquerda na Alemanha, e que esta aliança da Sarah Wagenknecht, da SW, teve mais de 6% da votação, reduzindo a Linke, o partido que ela própria saiu, a pouco mais de 2%. Em caso algum, eu vou fazer elogios deste partido, porque se caracteriza, de resto, por ter a orientação política em muitos aspectos reacionária, embora apresente como de esquerda, no plano de imigração, tem uma política bastante semelhante à do governo e à direita, portanto, limitação da imigração e tal, sem explicar realmente o que se passa. Mas é importante porquê? Porque este partido tem precisamente o grosso da sua votação nos Estados orientais da Alemanha. O que, de uma maneira oblíqua e indireta, mostra que há realmente uma procura do lado dos setores das massas trabalhadoras da Alemanha, como dos outros países, como Portugal, de uma alternativa política formulada em função dos seus interesses. E quando aparece uma coisa nova, que aparece também, neste caso, no caso desta aliança, no caso também faz apelo ou respondendo a certas que são acentuados em relação a uma população relativamente vulnerável pela imigração, etc., pelo apelo, portanto, para preconceitos reacionários. No entanto, é que há uma procura da parte dos trabalhadores em todos os países da Europa, uma alternativa àquilo que a chamada esquerda oferece, e que eu já expliquei, que é, eles falam sempre, não é, os dirigentes dos partidos da esquerda, seja dos tradicionais, PSPC, questão da imigração, mas também dos blocos de esquerda e semelhantes, sempre, falam sempre de serem modernos, atualizações, mas eu repito, a característica principal que eles têm é procurar levar o movimento operário antes de 1948. Em 1948, o movimento operário fez com o seu sangue a experiência de a que levava a manter-se aliado com a burguesia. Daí saiu, foi isso que deu origem a que Marx e Engels redigissem um manifesto comunista, em que precisamente a mensagem principal é esta coisa, os trabalhadores, justamente, ajudarem a burguesia a assentar-se das regras da aristocracia do sistema feudal e digamos, a regime burguês, não há interesse comum com os trabalhadores da burguesia. Os trabalhadores vão ter que ser os seus interesses, separadamente, mas são independentes. E é isto, é isso que estes andam para trás. E entrar de uma maneira que não é apenas a linguagem, não sei, não. Nós temos, com raríssimas exceções, por exemplo, os milhões de não é o fornecimento de armas e munições, valores de milhares de milhões à Ucrânia, na preparação dos próprios países, digamos, da aliança da NATO para a guerra. Esse contexto que agora também em Portugal se deve não isto
instaurar o serviço militar obrigatório, e aquele senhor Gouveia de Mel a dizer que nós estamos para morrer, não, seja onde foram chamados, que é uma formulação correta, porque era onde eles foram chamados, não tem nada a ver com o povo português, ou o governo português decide, para onde os chamarem, querem eles mandam, atos, americanos, etc. E, portanto, essa situação, no caso particular da França, isto da França, essa situação falou-se do aumento da votação na Nacional, na Assembleia Nacional, que é a tradução que é a União Nacional da Le Pen, e muitas vezes isso é interpretado por essas televisões como os eurocéticos, não sei o quê. A total mentira. Toda essa gente, quando a própria Marine Le Pen freudianamente matou o pai e fez a viragem, são todos partidos pró-União Europeia. União Europeia. Ninguém dessa gente, a AfDs, por muito que você contra isto e contra aquilo, estão a favor da continuação dos respectivos países da União Europeia, são a favor da União Europeia, das suas instituições, são a favor das guerras, são a favor da NATO. A característica de como é que o Ventura, independentemente do que tem escrito nos seus programas, daquilo que realmente representam, de pegarem em aspectos da revolta de setores importantes das massas de cada país, já aparentemente contra o programa real, como o Ventura, que dizer que tem no seu programa a priorização de tudo e mais alguma coisa, também parece dizer, não sei o que, o Serviço Nacional de Saúde, isto e aquilo, enfim, o calhar. E esta gente tem essa característica, diz aquilo que for necessário, no momento em que for necessário. Mas tem o programa, como também o João disse com toda a razão, que em nada se distingue, quer das iniciativas liberais, quer dos próprios partidos do governo atualmente. E por uma boa razão. Uma boa razão. É que, em todo o caso, nos países da União Europeia, o que faz os programas do governo, os governos, são os critérios de Maastricht, são as orientações da União Europeia, são os semestres europeus, e ninguém se afasta deles. Portanto, não tem muita importância, na realidade, que esteja no poder. Foi essa experiência que António Costa e os seus amigos, Catarina Martins, Jerónimo de Sousa e todos os outros fizeram quando estiveram no governo. O que tiveram que fazer foi aquela burla, não tem outro nome, de parecerem recuperar algumas coisitas que roubaram aos trabalhadores dos Passos Coelhos e os anteriores a eles, ao mesmo tempo que faziam o quê? Deixavam completamente de fazer investimento público e, portanto, condenavam o Serviço Nacional de Saúde, o ensino, etc., ao desastre que se seguiu e que atualmente estamos a viver. Portanto, porquê? Porque era a questão do déficit, era a questão da dívida pública e, portanto, as ordens de Bruxelas. A questão aqui é que esta camisa de forças que a União Europeia constitui para todos os países que nela se enquadrem, o que significa que, como já hoje vemos com a Itália de Meloni, que é, apesar de ser neofascista e ela mesma reclamava-se até há pouco tempo mussoliniana, no entanto faz exatamente, é a grande amiga e aliada da senhora von der Leyen e faz rigorosamente aquilo que lhe mandam. Esta gente tinha grandes fumos de putinista e, no entanto, todos eles votam a favor do armamento da Ucrânia e resoluções que apelam à destruição da Rússia. Mais uma vez, não estando eu aqui, a última coisa que passaria pela cabeça, a defender o regime Putin, que, no fundo, é um país maior, exatamente igual na natureza e nas características ao regime de Zelensky na Ucrânia. Portanto, são os regimes destas burguesias parasitárias que saíram da composição da antiga União Soviética e que procuraram integrar-se no mercado mundial, no caso dos países um pouco mais pequenos, como a Ucrânia, aceitando serem, digamos, pessoas às ordens dos interesses americanos e das burguesias europeias mais fortes. A Rússia nem sequer foi dada essa hipótese, tem que se defender sob pena do Estado da Rússia ser destruído. Mas pronto, o que eu queria dizer, no fundo, era isto. Estas eleições exprimem e traduzem de toda a Europa a crise profunda vai em ambas as principais
classes sociais. Uma crise política profunda que não está a resolver e que provavelmente se agravará. E neste momento, a questão central vai ser, no próximo tempo, que vai dominar, que já domina, na realidade, a situação política à escala da Europa internacional, é a guerra. É a guerra de extermínio do Estado sionista contra o povo palestiniano e a guerra da NATO na Europa de Leste, mas há outros aspectos. Uma mesma guerra imperialista que decorre em todo o mundo, como a guerra no Sudão, a guerra na República Democrática do Congo e em vários outros focos, no Iémen, etc., que pertencem todos ao mesmo sistema internacional em decomposição. E vamos ficar por aqui, porque mais uma vez tenho a impressão que falei durante muito tempo. Muito obrigado, Adriano. Sendo assim, não só nos resultados dentro da União Europeia, como também que eles representam dentro do contexto internacional, mais uma vez, tanto do Ocidente como do resto do mundo. Portanto, esta questão da guerra, do Ocidente, a independência e do que é que o Ocidente decide fazer a todos aqueles que minimamente existem, nem sequer existem, portanto, existem fora da sua esfera, o que é que vai decidindo fazer, é importante colocarmos de facto esse contexto. Iríamos então dirigir-nos para as notas finais e para algumas dicas culturais que alguns de nós possam ter. Eu vou deixar as minhas notas finais já também a nível pessoal, portanto, também agradecer ao Adriano ter aceito o convite de vir aqui falar, portanto, dar a sua perspectiva neste comentário eleitoral. Também dizer que, mais uma vez, estamos a ver o avanço destas forças que podíamos ficar muito tempo a discutir se podemos classificá-las como fascistas ou não, mas há uma coisa que eu sei, que é dizer que são fascistas não faz a diferença. Portanto, não é porque a esquerda afirma que determinadas novas forças, determinadas inovações políticas do capitalismo são também elas fascistas que teremos algum tipo de frente com os liberais mais forte do que existia até agora e os liberais são honestos nessa frente do que foram até agora. Portanto, estas inovações políticas do capitalismo recente vão continuar a se fortalecer, vão continuar a existir, vão continuar naquilo que é relevante para eles a serem iguais ao sistema e naquilo que podem a piorar o sistema. Portanto, tudo aquilo que puderem fazer vão fazer nesse sentido. O que deixo até quase como provocação antes de pedir-vos as notas finais é como é que a Le Pen iria lidar com a questão da África francesa, nomeadamente a partir do momento em que todos os países que ainda estão sob a alçada do franco-africano tiverem a possibilidade de, sem que a engenharia social liberal possa dizer que é dos russos, simplesmente se livrarem definitivamente desse tipo de influência ocidental, não é única, mas dessa marca de influência ocidental em África. Começar o dia em que a África, os países da África francófona, todos eles querem dizer se é governado por este tipo de gente, já nem será governado por alguém que pelo menos diz que nós somos seres humanos, e começa assim, no caso do Macron, tenho dúvidas, que razões temos para nos manter desta maneira. E será sem a Le Pen irá lidar com questões políticas sérias. Falar é fácil, mas lidar com política externa de França será bastante difícil. Portanto, ficando por aqui nesta
esta cooperação passa ao para nós financiar alguma dica que quero deixar. Vai começando pela questão da Marine Le Pen. A Marine Le Pen vai fazer aquilo que o Estado francês puder fazer. Não há uma diferença qualitativa que a Marine Le Pen possa introduzir aqui. E de facto o Estado francês, tendo em conta que neste momento já se percebeu que existe uma investida da Rússia um pouco por toda a África Ocidental, no sentido de tentar trazer para a sua esfera de influência os Estados, não é? Os governos que até aqui tinham estado alinhados com a France-Afrique, e fazer isso através de nem que seja, porque já aconteceu em alguns casos, de golpes militares e da constituição de juntas militares pró-russas. O que é que a França pode de facto fazer em relação a isto? Pode fazer alguma pressão militar no limite das suas forças, pode tentar enviar soldados franceses, legionários ou não, para tentar pela força repor governos pró-franceses no lugar dos governos que chegaram agora ao poder. Não creio que essa vá ser a estratégia, já vou explicar porquê. Pode também tentar, tendo em conta, como tu disseste e com razão, a gestão do franco africano é feita pelo Banco Central francês, não é feita pelos africanos em sítio nenhum. Pode tentar fazer alguma pressão económica por essa via, mas também não me parece que isso seja a solução mais adequada, uma vez, como também estavas a dizer ainda agora, a solução óbvia seria esses países começarem a emitir a sua própria moeda e dane-se o franco africano, dane-se a França, com um respaldo que teriam no dia a seguir, quer da Rússia, quer da China, para poderem manter a sua economia à tona sem o apoio francês. Portanto, a França neste momento pode fazer muito pouca coisa. Aliás, a França neste momento está a fazer uma coisa que teve uma repercussão inesperada em Portugal, porque nós somos um país bastante deslumbrado com tudo o que se passa no centro da Europa, que é tentar ir às boas com os países africanos que faziam parte da França-África até agora. A França, de onde é que surgiu esta discussão que nós tivemos recentemente em Portugal sobre as reparações históricas às ex-colónias portuguesas? Do facto do Emmanuel Macron ter começado a fazer ele próprio uma discussão em França sobre reparações históricas da França aos países africanos que foram colonizados pela França nos séculos XIX e XX. E essa ideia surgiu de onde? De uma grande preocupação do Macron com os efeitos da colonialidade, com as consequências que o colonialismo teve na sociedade francesa e nas sociedades africanas que a França colonizou? Claro que não. Essa discussão surgiu porque o Macron começou a perceber que na disputa geopolítica para saber quem é que vai ser a potência dominante em África, entre a França e a Rússia tem muito mais cartas para jogar do que a França algum dia terá e, portanto, tentou ir às boas, falando designadamente de reparações históricas para tentar, de alguma maneira, compor a imagem que os franceses têm em África, coisa que, como é evidente, não funcionaria nem agora nem nunca, porque, enfim, de novo digo, a Rússia tem muito mais cartas para jogar do que a França algum dia atrás, e ainda mais cartas do que a França, que há tempos havia um meme qualquer que circulava na internet de um dirigente africano qualquer que dizia sempre que uma comitiva chinesa visita o nosso país ficamos com mais uma linha férrea, sempre que uma comitiva europeia visita o nosso país recebemos mais uma palestra. E depois aparecia claramente um europeu a comentar a dizer que a China vos dá uma linha férrea, e o dirigente africano respondia, estão a ver, aqui está mais uma palestra. Portanto, é exatamente isto, quer dizer, como não há forma, como tudo o que a Europa tem para oferecer neste momento aos países africanos são lições de moral, são palestras, são, enfim, tentativas de ensinar os africanos de uma maneira muito paternalista, muito colonialista, ela própria, a gerirem as suas relações internacionais sem se deixarem levar pelos cantos de sereia dos chineses e dos russos, porque eles estão muito interessados em vos prejudicar, porque os europeus, como se sabe, quando andaram por África, foi no interesse de beneficiar os africanos até ao limite das forças. Mas, enfim, portanto, isto tudo para dizer, e com isto termino, que estou muito longe de acreditar que a Marine Le Pen conseguisse fazer muito mais do que aquilo que o Macron está a fazer neste momento, a tentar desesperadamente fazer com que os governos da France-Afrique voltassem a aceitar alguma hegemonia francesa, e não teria forma de impor isso nem por via militar nem por via económica. Talvez tentasse continuar estas diligências diplomáticas que o Macron tentou, mas a probabilidade maior era que no fim de linha acabasse tão derrotada como o Macron será se continuar na presidência de França durante muito tempo. Notas finais. Concluo agora com uma ideia que há pouco queria ter apresentado e não apresentei,
que é a de que nós temos neste momento, e é uma coisa que nos custa um pouco a compreender, mas temos de encarar este problema que temos na Europa como um problema económico. Evidentemente o Adriano saberá muito mais disto do que eu, mas há uma teoria, enfim, um aspecto da teoria marxista sobre a economia que nos diz que de cada crise do capitalismo, o capitalismo sai com menos soluções possíveis do que aquelas que tinha para sair da crise anterior. Ora, nós tivemos uma crise há 15 anos, enfim, uma crise que se vai arrastando, mas que começou há uns 15 anos atrás com o subprime e com tudo isso, e dessa crise o capitalismo não tem uma série de instrumentos para sair dela que teve em crises anteriores. Designadamente, o capitalismo não vai poder sair desta crise fazendo políticas keynesianas, que tem sido aquilo que a esquerda está a pedir desde que a crise rebentou, e é aquilo que o capitalismo não pode oferecer. Neste momento, e enfim, há muito bons economistas que explicam isto muito melhor do que eu conseguiria explicar, tendo em conta a necessidade de acumulação que existe no mundo nos nossos dias, tendo em conta uma série de características que a economia capitalista passou a ter no nosso tempo, fazer capitalismo e fazer keynesianismo ao mesmo tempo não dá. Isso não é uma possibilidade. Nós ou teremos uma sociedade que não vai ser capitalista, e aí sim teremos a capacidade de proteger as pessoas na doença, teremos a capacidade de proteger as pessoas na velhice, teremos a capacidade de proteger as pessoas... Sim, ou seja, o capitalismo tal como está neste momento não tem condições para continuar a ser capitalismo e aplicar medidas keynesianas. Ou teremos uma sociedade que já não vai ser capitalista, vai ser uma sociedade socialista, vai ser uma sociedade comunista, enfim, o nome pouco me interessa, mas não vai ser esta sociedade, não se vai organizar desta forma, ou para termos esta, tal como as coisas estão neste momento, não adianta estar a pedir keynesianismo ao capitalismo neste momento. E o facto é que a realidade se está encarregada de mostrar isso. Neste momento, as forças que estão a conseguir chegar ao poder são forças que não têm qualquer intenção de aplicar nada que se assemelhe com medidas keynesianas. Quer dizer, nós estamos a assistir ao crescimento de uma extrema-direita que tem um plano bárbaro de liberalização da economia, de liberalização das relações de trabalho, de privatização dos serviços públicos, de liquidação de serviços públicos quando não os conseguir privatizar, se vê que eles não são lucrativos. Portanto, aquilo que nós vamos ter nos próximos anos é ou a capacitação, pelo menos de uma parte da esquerda, que não adianta estar a pedir ao capitalismo para fazer coisas que ele não está em condições históricas de fazer, ou então uma derrota cada vez maior de todas as forças da esquerda. Não adianta estarmos com grandes discussões a esse respeito. Portanto, eu temo ter-me perdido em algum momento porque houve aqui este problema técnico, mas de qualquer das maneiras o que eu queria dizer de essencial era isto, é que a nota final que eu quero deixar é que neste momento ou conseguimos montar uma esquerda que não esteja a pedir aquilo que não vai acontecer, a pedir um regresso a uma sociedade que é capitalista e que tem medidas keynesianas, ou então nós não vamos conseguir coisíssima nenhuma, porque estamos a pedir o que não pode acontecer, o que não tem como acontecer no atual momento de desenvolvimento histórico do capitalismo. Relativamente a dicas culturais, não preparei nada, portanto vou passar à frente e agradecer também que o Adriano tenha participado no podcast, foi um gosto. Sendo assim, Adriano, passa a palavra. Também, antecipadamente, agradecer por terem-me convidado e espero que tenha alguma coisa. Eu queria, sobre estas duas questões, tanto que o Saúl pôs, e adicionando também agora esta nota muito pertinente do João, é o seguinte: em relação à França, não creio que, de facto, admitindo que vai haver um governo chefiado por Le Pen ou por alguém da sua área política, uma vez que agora parece que se desenha uma aliança entre os herdeiros do gaullismo, os republicanos, e ainda sujeito à confirmação, e a União Nacional da Le Pen. Se acontecer, portanto, um governo Macron-Le Pen, e atenção, para quem conhece o sistema político francês, não irá haver nenhum governo Le Pen. Ainda que Le Pen seja nomeada da sequência
das eleições legislativas, primeira-ministra, ou alguém em nome dela, o governo será um governo com Le Pen. Quem tem o essencial poder no sistema francês, o Presidente da República, não é o governo. Evidentemente que será a coabitação, mas isso significa que, evidentemente, será um governo que não fará nada de muito particularmente diferente do que os governos têm feito até agora. Embora encontrando-se na dificuldade adicional, no dilema adicional de grande parte da propaganda que a União Nacional tem feito, sobretudo nas partes de França mais afetadas pela decadência industrial, pela destruição do tecido económico, etc., tenha sido para apelar precisamente àqueles que, em consequência disso, ficam em situação de vida mais difícil, mais precária, etc., vai ficar no dilema terrível de fazer a continuação da política que condenou todos esses setores de partes do proletariado, do lumpenproletariado, à situação dramática em que muitos deles estão e que são a fonte de votarem naqueles que dizem que são contra todos os lá de cima, todos aqueles que são os responsáveis por esta situação e tal, um pouco com um discurso em que se filia, já que o homem não é original, aqui o nosso Ventura local. Em relação à África, igual, isto é, eu precisaria talvez complementando aquilo que o João já disse, eu não creio que o que aconteceu na África Francesa recentemente tenha sido uma investida russa para essa zona. O que aconteceu é o contrário. Houve a potência neocolonial tradicional, a França, foi expulsa e saiu de lá de rabo entre as pernas, do Mali, do Níger, por golpes de Estado que não têm necessariamente que ter sido inspirados, e creio até que provavelmente não terão sido, pela embaixada local russa. Outra coisa é que depois se tenham querido apoiar, para obter apoios internacionais, precisamente na Rússia e noutros países, para manterem a sua posição. Vai lembrar que estes países da África Francesa, como das outras Áfricas e da África Inglesa, etc., são essencialmente semicolónias, são países que continuam a funcionar exatamente como quando eram colónias, com a diferença de que os colonos brancos que lá exerciam o poder político, social e económico foram substituídos por um extrato muito fino de gente de origem local, portanto, em que a população local reconhece gente semelhante a eles do ponto de vista físico e tal, mas que na prática são parte da economia mundial, têm os seus dinheiros, os seus capitais na Suíça ou na América, têm os seus filhos a estudar na Suíça ou na França ou na Inglaterra ou na América e por aí adiante. Portanto, e são veículo local das grandes multinacionais, mais as francesas na África ex-francesa, mais as inglesas, as americanas no resto, de extração de matérias-primas e de petróleo, etc., de todas as fontes de riqueza em que esses países são geralmente ricos. Portanto, a crise interna desses países provocada por esse excesso de esmagamento, de espremedura de todos os recursos humanos e naturais desses países, pelas potências coloniais, semicoloniais, neocoloniais externas e pelas elites locais a elas subordinadas, levaram, portanto, a crises políticas também internas profundas, que estão na origem, portanto, destes golpes, que são coisas, evidentemente, cheias de contradições. Em todo o caso, não é certamente um governo Le Pen, realista ou não, que venha a existir, que vai alterar ou inverter essa situação. Dificilmente se pode imaginar tropas expedicionárias francesas a invadirem agora o Níger ou o Mali e a criarem lá guerras coloniais, novas guerras coloniais ou guerras civis em que se insiram. E isso vale, de resto, do modo geral, a política, que, como já tínhamos referido, que vão fazer à escala nacional, se por acaso chegarem ao poder. Há um aspecto importante que às vezes
convém de vez em quando relembrar o fascismo clássico, à parte, digamos assim, os epítetos, e eu próprio gosto de chamar a aventura fascista e aos outros como ele, mas do ponto de vista da caracterização precisa do que é que foram os movimentos fascistas na Europa do século XX, eles caracterizaram-se em partidos que se construíram a partir de milícias que conquistaram a rua às manifestações do movimento operário, dos trabalhadores, socialistas, comunistas, etc., que, portanto, eram milícias de caceteiros, é a origem direta, por exemplo, das SA alemãs, cuja função era furar greves e atacar manifestações do movimento operário. E foi com base nessas milícias semi-armadas e depois armadas que os partidos nazis e fascistas tomaram o poder nesses países. Evidentemente que há movimentos também nesse sentido, nós assistimos aqui aqueles Mários Machados e outros tais a tentarem também começar a tentar conquistar a rua e tal, mas é ainda incipiente e não é ainda aquilo que caracteriza, não são ainda as possibilidades que tenham gente como o Chega ou mesmo como a União Nacional em França. E, portanto, inseridos no quadro institucional, no caso de França, no quadro em que o presidente que manda muito mais do que o governo é Macron, eles farão a política de Macron ou a política da União Europeia, correndo o risco de rapidamente entrar em crise política eles próprios, interna, com gente a dizer que isto não pode ser, não podemos ser como os outros, e portanto a haver cisões e a haver um agravamento da crise política interna à burguesia. Não interessa agora estar a fazer grandes especulações e cenários, mas essa é uma situação de que não se pode fugir. E isso permite também ligar ao comentário do João sobre a questão do keynesianismo e da gestão da crise pela burguesia. E vou dizer até uma coisa um pouco provocatória. O keynesianismo, que na realidade só começou a ser aplicado, entre aspas, a seguir à Segunda Guerra Mundial nos países do Ocidente, e começou a ser aplicado não porque Keynes se tivesse tornado particularmente popular entre os economistas ou mesmo entre os políticos, mas porque foi necessário, a seguir à Segunda Guerra Mundial, em que ameaçava, a seguir à primeira, haver uma série de insurreições. Não esqueçamos que em boa parte da Europa os trabalhadores, as milícias, os partisãs, etc., a resistência, tinham armas na mão e, portanto, por outro lado, as burguesias estavam em profunda crise, porque todas as burguesias europeias foram derrotadas, todas elas, inclusive a inglesa, apesar de a Inglaterra nunca ter sido invadida, isto é, conquistada, estavam todas de rastros e, portanto, a ameaça, aquilo que os americanos mais temiam e as burguesias europeias, era que, como aconteceu a seguir à Primeira Guerra Mundial, houvesse revoluções na Europa. E, portanto, foi essas concessões que as burguesias europeias e a americana tiveram que dar na Europa para evitarem novas revoluções, aquilo a que depois se veio a chamar o keynesianismo, o pacto social, ou não sei o quê, portanto, dar uma série de concessões aos trabalhadores para eles aceitarem entregar as armas e não tentarem tomar o poder por sua conta. Agora, em contrapartida, houve uma espécie de política keynesiana antes da Segunda Guerra Mundial. A política da Alemanha hitleriana. Uma política de grandes despesas do Estado, a construção de autoestradas, famosamente, ou seja, o Estado fascista procurou, para eliminar o problema do desemprego, no caso da Alemanha, portanto, fez grandes despesas para diminuir o desemprego, daquilo a que se poderá chamar, portanto, provocatoriamente, como o primeiro exemplo de política keynesiana aplicada na prática. Agora, concordo com o que o João disse, o problema é que não há políticas keynesianas que valham a ninguém. Na altura não valiam, porque as crises do capitalismo no século XX, depois daquilo que Lenin chamou a era imperialista, não se caracterizam como antes por serem uma espécie de colapsos periódicos que permitiam o capitalismo voltar a arrancar, inclusive a arrancar para saltar mais alto. Passaram a ser crises convulsivas, tiveram a principal forma das crises económicas do capitalismo a partir, precisamente, da Primeira Guerra Mundial, foram as guerras. As guerras. O que caracteriza uma crise económica capitalista tradicional é a destruição das forças produtivas que não, digamos, improdutivas ou já não rentáveis. Depois dessa época da conquista e da partilha do mundo entre todas as grandes potências imperialistas, a forma dessas crises de destruição de forças produtivas é a guerra.
entre elas, ou de alguma delas, a seguir à Segunda Guerra, nós tivemos um longo período, digamos assim, não foi verdadeiramente de paz, mas em que a potência militar de tal maneira hegemónica foram os Estados Unidos, havendo por outro lado, vou entrar em pormenores, mas havendo por outro lado também a competência nuclear, a União Soviética e tudo isso, que essa paz não foi o resultado, como dizem os nossos charlatães europeístas, da União Europeia como expressão da paz e do não sei do quê. Aliás, a primeira vez que foi rompida a famosa paz foi pela União Europeia, quando, através da NATO, bombardeou Belgrado. Convém relembrá-lo. Portanto, não é a União Europeia que é o resultado da política de paz. O facto de ter havido paz na Europa durante essas décadas foi o resultado de um desequilíbrio de tal modo extremo da força entre a principal potência imperialista, os Estados Unidos, e as potências imperialistas europeias, que era praticamente impossível haver guerra. Atualmente, o que nós estamos a voltar é a que a situação clássica em que a única maneira que o imperialismo, que o capitalismo atual tem de tentar superar as suas crises permanentes é através de guerras. A maneira como o capitalismo americano procura aumentar a sua taxa de lucro neste momento é abrindo à força os mercados de capitais financeiros e de mercadorias da China, também secundariamente, e muito secundariamente da Rússia, mas essencialmente da China. Portanto, só pode acontecer através da guerra, uma vez que, a não ser que a China aceite também desfazer-se e transformar-se como já foi no século XIX, num conjunto de satrapias dirigidas por chefes de guerra, cada um ligado ao seu imperialismo internacional mais forte. Portanto, essa é a situação, a minha opinião. Sobre a questão cultural, vou dar uma dica muito rápida, já não é inteiramente atual, mas como tem, em certa medida, muito que ver com a atualidade, nomeadamente nestas questões das políticas sobre a imigração e não sei o quê, eu recomendaria quem possa, porque até já saiu dos poucos sítios em que esteve em exibição, o último filme do Ken Loach, o Pub, The Oak Pub, acho que se chama assim, portanto, que trata precisamente da integração de um grupo de imigrantes sírios vindos da guerra numa pequena povoação em Inglaterra, ou em Gales, não tenho bem a certeza, em que é uma antiga povoação mineira, que, como todas as povoações industriais e mineiras da Inglaterra moderna, em que a população está reduzida ao subsídio de desemprego e a pouco mais, e portanto as pequenas cidades e vilas estão decrépitas, e portanto todos os conflitos que surgiram por causa dessa imigração, também os preconceitos que eram explorados na população local em relação aos que vinham de fora, e depois, como tu disse, evolui, e como na realidade não é bem a intenção do filme, porque é um bom filme e portanto não pretende ter uma espécie de mensagem profunda, mas na realidade aquilo que ilustra é que a classe trabalhadora, venha ela de onde vier, sejam eles, acaba por encontrar a unidade na sua situação face aos seus verdadeiros adversários, e que essa de facto é a única saída que tem para encontrar uma solução real neste capitalismo em crise em que vivemos. Terminei. Ora, muito obrigado. Obrigado então aos dois pela participação no episódio de hoje. Terminamos por aqui, depois desta longa discussão não só sobre as eleições europeias, mas como sobre o projeto que é a União Europeia, o projeto em que ela está também subjacente enquanto parte da hegemonia ocidental, e também em onde é que nos inserimos historicamente ao falar da União Europeia e da hegemonia ocidental atual, e de desafios com que esta hegemonia se coloca atualmente quando falamos das eleições, e também, obviamente, mesmo dentro da União Europeia, quem somos nós, trabalhadores, e quem nos está a explorar, e quem
é que representa quem se alia com quem. O comboio suburbano despede-se por hoje. Espero que estejam todos bem e em trabalho político produtivo também. Espero que todos aqueles que consigam que procurem também construir novas alternativas e fazer tudo aquilo que seja necessário para que a esquerda portuguesa e internacional ressurja de uma maneira que consiga combater. E despeço-me então, João, Adriano e todos os que me estejam a ouvir.